Olá, gente. Essa é a terceira parte do vídeo, terceiro e último ponto, conclusão do tema melhorar a humanidade. E aqui eu trabalho a ideia de que melhorar exige um querer que depende de um entendimento sublime. Vamos lá? No trecho do livro Minhas Invenções, autobiografia de Nikola Tesla, ele conta sobre um período caótico do seu viver, no qual seus instintos o arrastavam para um abismo. Fala sobre a preocupação da sua mãe, demonstrada numa atitude inusitada, como última tentativa de vê-lo resgatado daquele seu viver vergonhoso. E sobre sua mãe ele diz: minha mãe compreendeu bem a natureza humana e nunca repreendeu a ninguém. Ela sabia que o homem não pode ser salvo da sua própria tolice pelo protesto e esforço de outros, mas somente pelo uso da sua própria vontade. Melhorar exige um querer que depende de um entendimento sublime. Quanto mais nobres forem os motivos que levem alguém a querer se tornar uma pessoa melhor, mais fácil se torna esse processo de melhoramento. Mas é claro que sempre vai exigir esforço, porque o melhoramento é uma transformação. Eu poderia dizer que o melhoramento é uma transformação que exige o querer, o qual depende de um entendimento. Escrevendo à igreja em Roma, Epístola aos Romanos, capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é que a transformação ou melhoramento surge em decorrência de uma renovação de entendimento. Beleza? Mas o que muitos não entendem ou não percebem é a existência e a importância desse pronome possessivo no texto. Ele diz: transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Dizendo para você, ele diria: transforme-se pela renovação do seu entendimento. Dizendo de mim, eu diria: devo transformar-me pela renovação do meu entendimento. Isso implica que o entendimento deve ser próprio de cada um. E esclarece que, para que eu possa ter renovação do meu entendimento, primeiro eu preciso ter um entendimento para chamar de meu. Que eu não posso considerar como meu entendimento aquela informação que eu absorvi e coloquei como prática de vida, porque achei bonita, porque foi proferida ou transmitida por A ou B. Que, ainda que todos ou muitos cheguem a uma mesma conclusão a partir de uma determinada informação, o que define o entendimento como meu é o fato de eu ter empregado meus esforços e chegado às minhas próprias conclusões em relação a ele. Eu acho tão controverso dizer que, como seres humanos, somos pessoas ou uma espécie inteligente, quando diante de questões tão relevantes que dizem respeito ao cuidado, ao zelo com a nossa própria espécie, nós aceitamos que a coisa certa a se fazer é plagiar ideias e reproduzir falas, sem ao menos nos dar ao cuidado a responsabilidade de buscar o nosso próprio entendimento nelas. Precisamos entender que ignorar a necessidade de ter um entendimento próprio, um próprio entendimento em relação a questões que dizem respeito ao nosso viver, pode nos levar a incorrer em diversos erros, inclusive a cair na armadilha da brincadeira, e o mestre mandou substituir açúcar por sal. Açúcar por sal? Mas o mestre mandou, né? Gente, se o mestre mandou, indubitavelmente haverá coerência entre o mandamento e a capacidade ou a condição de executá-lo. Por quê? Porque o mestre é bom, é perfeito e é agradável. No que diz respeito a saber, ele é a própria sabedoria. No tocante a conhecimento, ele é onisciente. A vontade do mestre é boa, perfeita e agradável. Pode acontecer que eu preciso fazer mais esforço, me dedicar mais para poder cumprir, para poder realizar a vontade, o mandamento do mestre. Mas o que não pode acontecer em hipótese alguma é haver um mandamento do mestre e a falta de condição de executá-lo. Porque se isso acontecer, depararemos com duas outras possibilidades. Primeiro, a mensagem foi enviada para o endereço errado, ou seja, o mandamento era para outro ou para outros. Ou, em segundo caso, o mestre não mandou.
O que não podemos nos espantar, porque, da mesma forma que é hoje, sempre houve aqueles que usurpam o lugar do mestre, que falam pelo mestre como se fosse o mestre. Mas nós somos privilegiados, porque o mestre deu a cada um de nós um cérebro e, por meio dele, a capacidade de pensar e chegarmos ao nosso próprio entendimento, que, após uma renovação, pode nos levar a experimentar sua boa, perfeita e agradável vontade, que eu acredito que seja o nosso aperfeiçoamento como seres humanos. Que Deus, o Mestre, nos ajude a querer e a levar outros a querer se tornar pessoas melhores. Gente, muito obrigado por assistir aos meus vídeos. Desejo, se possível, que vocês se inscrevam no canal e divulguem, se possível. Mas já fico contente, como já disse, em vocês assistir aos meus vídeos. Que Deus nos abençoe sempre.